todos e todas. Hoje, o assunto do Papo Torto será sobre os direitos humanos. E teremos a honra e o prazer de receber como convidada a pedagoga do IFTM Campus Uberlândia, Nízia Maria Tereza Salles. Por não ter sido possível conciliar a nossa agenda de horários e dias, a convidada recebeu por e-mail algumas perguntas referente ao tema, como impactos que esse tema traz para a sociedade, a história, contexto, ampliação a partir do surgimento desse tema, entre outros, né? Vale a pena assistir, está muito interessante. É isso. Espero que todas, todos e todes gostem e bora assistir, não é mesmo? Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver assistindo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muito ao grupo de estudos da UFO, né, nesse bate-papo, principalmente a estudante Bianca, que é uma colega, né, na área de educação, então que a gente possa, durante esse período, debater um pouquinho sobre os direitos humanos. Nós estamos aqui para criar polêmicas, mas sim para trocar experiências, trocar ideias e buscar crescer cada vez mais com um tema que é tão importante na nossa sociedade, principalmente agora, no pleno século XXI. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Nízia Salles, sou pedagoga, trabalho no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, o campus Uberlândia. Atualmente estou como coordenadora do setor de assistência estudantil e participo de diversos projetos de extensão. De 2019 até 2021, eu participei do projeto de extensão de educação e direitos humanos, onde a gente buscou estudar um pouco mais a fundo o tema, trazendo algumas reflexões para o nosso público. Este ano eu tive a oportunidade de trabalhar em um outro projeto chamado Geladeira Solidária, e que a gente pode falar um pouquinho deles em um outro momento. Estamos aqui para expressar as nossas opiniões pessoais em relação a um tema que nos traz muito a refletir sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre o tanto que ainda temos a desenvolver sobre os direitos humanos como um todo, mas em especial algumas áreas específicas. Bom, vamos lá. O que nos diz a história sobre a educação e direitos humanos, né? Porque em nossas relações sociais, em pleno século XXI, é importante que a gente pare e analise os contextos de vida e das suas relações. Quando a gente analisa a vida por essa perspectiva, a gente passa a perceber que vivemos num mundo repleto de paradoxos, com legitimidade ao questionamento sobre o verdadeiro desígnio para a boa vontade humana. Quando a gente vê os contextos históricos que permeiam esse debate sobre os direitos humanos, a gente depara com uma série de atrocidades que abalaram e ainda abalam a humanidade como um todo, pela forma bárbara dos acontecimentos, né? Um dos exemplos mais fortes que nós temos foi a Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra, os dirigentes das nações emergentes do período pós-guerra, eles reuniram-se
com o objetivo de promover a paz e a democracia, pensando no fortalecimento dos direitos humanos. Foi assim que, em 1948, aprovou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse reconhecimento dos direitos humanos para todos os homens, que se expressa nessa declaração, e a partir do momento que os sujeitos se reconhecem como sujeitos de direitos, decorrem de inúmeras ações para garantir esses direitos em sociedade, ainda no momento em que vivemos, ampliando esses direitos em função da especificidade de cada setor social, de forma a buscar novas esperanças fundadas em valores de paz e democracia, marcados na sociedade, né? E que traz um marco universal que impulsiona os valores humanos e a busca pelo verdadeiro desenvolvimento humano. Ainda no século XX, vários de movimentos sociais inspirados nesses princípios passaram a propor a justiça social como uma forma de garantir a igualdade de direitos para além das formalidades documentais. Com as revoluções que emergiram em seguida, ampliaram-se essas ideias, posto que os direitos de igualdade social, cultural e econômico surgem em reivindicações para todos os seres humanos. Então, documentos de diversos países buscam, nas reformas sociais, a garantia de uma sociedade mais igualitária, pela concessão dos direitos no mundo do trabalho, como o Estado de Direito que se amplia para reconhecimentos de direitos igualitários entre homens e mulheres, dentre outros aspectos que legitimam a retomada dos principais aspectos dessa declaração. Passados 71 anos desse evento tão importante, cerca de 71 anos, a gente verifica que os direitos humanos subscritos através da ONU, apesar de seus avanços, ainda não originaram uma dinâmica continuada de desenvolvimento de valores humanos reais pelas populações mundiais. Mundialmente, em pleno século XXI, a gente testemunha fatos que nos levam a perceber que a ordem parte da arrogância e indiferença como valores distintos, fazendo ainda se valer da força das armas ou agressividade de atitudes e comportamentos que impõem soluções e desrespeito à vontade das pessoas em seu coletivo único. Guerras, atrocidades dos mais diversos modelos advindos desses conflitos, desajustes sociais, nos fazem refletir ainda sobre o quanto ainda há para caminhar sobre a implantação desses direitos propostos através dessa declaração. Mas temos que reconhecer que a Declaração Universal de Direitos Humanos implicou num processo cultural e político múltiplo que se distingue em seu direcionamento para gerações futuras, enquanto uma perspectiva de mudança de nossa sociedade, colocando às claras as responsabilidades de cada setor social, como forma de delegar ações progressivas para a promoção e a defesa dos direitos humanos, que se entrelaçam às práticas culturais, educativas, políticas de um processo de reconhecimento social, cultural e ético-jurídico, né? A humanidade, ela sempre foi atravessada por diversos momentos de luta, onde a gente verifica avanços e retrocessos como reflexo da condição de finitude frente à vontade de desenvolvimento individual e social. Ao se revisitar os percursos da afirmação dos direitos humanos enquanto processo de trabalho para a valorização humana acima de bens, entendendo o valor da vida diante do valor das coisas, já que a expressão direitos humanos é ampla e pode ter significados diferenciados, ela alcança um caráter fluido, aberto e de redefinição contínua. Abraça em seu âmbito as discussões e questionamentos relevantes que levam a sociedade aos desafios constantes. Dall'Ari define como direitos fundamentais dos homens enquanto direito essencial à preservação da vida. Significa que, ao nascer, os homens já adquirem direitos iguais, independente da classe social, religião, etnia, sexo,
visto que esses direitos decorrem do reconhecimento da dignidade humana, tratando-se em específico das necessidades igualitárias e que devem ser atendidas para que o indivíduo possa viver com a sua dignidade assegurada. Deste fato, temos que a vida é um direito fundamental ao indivíduo, bem como suas necessidades diárias e básicas. Esse mesmo autor, Dallaire, afirma que, pelos direitos humanos, o indivíduo pode adquirir a oportunidade de existir, passando a se desenvolver e participar plenamente da vida, visto que esses direitos formam a base de toda e qualquer sociedade com objetivos igualitários, constituindo-se um conjunto de garantias mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Também se reconhece que esse direito é fruto da luta humana, tendo a educação como processo mediador neste caminho, porque os direitos são universais e se interrelacionam, modificando ao longo da evolução humana. Mas eles são universais e inclusivos, tendo em vista sua necessidade para todos, seja de forma individual ou coletiva, visto que ele permeia a convivência entre os seres humanos. Apesar de todas as dificuldades de se concretizar na vida os direitos humanos, Bobbio, ele nos diz que, por mais que se busque a garantia dos direitos como finalidade de todos os movimentos sociais, não há como reafirmar tais direitos, visto que este é um problema de âmbito político e não apenas filosófico. A consolidação dos direitos humanos, da universalização desses direitos, decorre principalmente do período pós-Segunda Guerra, em consequência das inúmeras violações sofridas por diversos seres humanos em um período tão curto, vivenciando uma violência exacerbada e tão letal, que levou à preocupação internacional no sentido de criar normativas próprias, com uma estrutura adequada para a implementação dos direitos de proteção de âmbito global, o direito internacional dos direitos humanos, que buscam mecanismos apropriados no sentido de resguardar esses direitos inerentes, bem como os que se conquistam ao longo da história e de outros que lhes sejam essenciais. O processo de globalização econômica do século XXI promove, entretanto, um enfraquecimento da qualidade, da capacidade do Estado de proteção dos indivíduos mais vulneráveis, de forma a efetivar esses direitos que são geralmente previstos em uma Constituição dos mais diversos países. Bom, partindo desse contexto histórico, frente às discussões que se abrem a cada dia sobre os aspectos dos direitos humanos e também as questões de sexualidade e gênero, em especial no nosso país, a gente vê que os conceitos muitas vezes se confundem e é difícil de distinguir seu peso entre valores e direitos. Valores humanos podem ser definidos como alicerces essenciais de caráter e personalidade humana. Já os direitos humanos caracterizam-se por uma orientação reconhecida globalmente e que delineia as atitudes e comportamentos do homem em sociedade. Assim, a gente pode definir valores humanos como o alicerce essencial do caráter e personalidade do homem, enquanto que os direitos humanos partem de uma orientação reconhecida e globalmente importante para as atitudes e comportamentos do homem em sociedade. Isso nos leva a ver a importância em pensar o futuro com a presença de valores e direitos humanos, ambos em desenvolvimento paralelo à busca de melhores condições de vida para a humanidade. Diariamente, nós vemos de sobressalto a humanidade passar por vários atropelos e desrespeitos pelos mais elementares direitos humanos, que geram questionamentos sobre nosso conhecimento sobre os desígnios do ser humano, através do abandono do ensino e prática de valores humanos em todas as faixas etárias das populações dos mais diversos países. É uma desigualdade mundial que assola todos os países. Nesse sistema capitalista, onde há a luta econômica e ideológica pelo consumismo,
a gente ainda vê os sistemas educacionais oficiais desses países se afastarem cada vez mais dos desígnios plausíveis de um futuro humano, como uma falta gritante do sentido de humanidade e de sua representação de ser humano em dimensões culturais, sociais e racionais, devido a uma falta de estratégia pedagógica universal que oriente a educação global para a importância e valor do ser humano, inclusive para o equilíbrio da sua espécie e da sustentabilidade da biosfera. Vivemos em um mundo com a população atual, né, de mais de 7 bilhões de habitantes, e que caracteriza-se por uma diversidade cultural, social e política, com cerca de 6.900 idiomas em estados de desenvolvimento distintos, onde a raiz dos direitos humanos é a mesma, independente da latitude e longitude. A Unesco informa ainda que uma língua para passar de uma geração para outra, num período de 25 anos, precisa ser falada por pelo menos 100 mil nativos, sendo que esse mesmo princípio pode se aplicar à passagem de testemunho de valores humanos, seja pela teoria ou pela prática continuada. Caso não façamos, esses valores acabam por perder-se. Mas podemos ainda ressaltar que a nomenclatura de seres humanos só terá significado caso ingressemos os seus valores. Caso contrário, não podemos respeitar o caráter da biosfera dos elementos vivos, dentre eles o homem. Todos nós temos consciência de que o grau de desenvolvimento das populações, coadjuvado pela sua educação, é determinante para uma melhor prática social. O Índice de Desenvolvimento Humano, aplicado em 187 países e territórios do relatório de 2013 das Nações Unidas, revela ganhos significativos desde 2000 na maioria dos países do Sul, o que nos leva a pensar sobre o merecimento de todos a uma educação de qualidade. Seria importante, se não fundamental, criar uma dinâmica em cada país, quer através dos sistemas educacionais, quer através da sociedade civil, de modo a desenvolver uma avaliação constante com indicadores realmente funcionais dos avanços de valores e direitos, analisando-se esses dois marcos que se conjugam para uma harmonia humana. Bom, Margenzo traz a definição de educação e direitos humanos como uma prática educativa que se fundamenta no reconhecimento da defesa e no respeito da promoção dos direitos humanos, que tem por objetivo desenvolver nos indivíduos e nos povos sua máxima capacidade como sujeitos de direitos. Partindo dessa concepção igualitária do processo de construção dos direitos que são conquistados ao longo da história da humanidade, a educação surge como uma ferramenta de consolidação e expansão desses direitos humanos, participando do processo de luta pelo reconhecimento do ser humano, surgindo enquanto instrumento essencial que busca o enfrentamento das violações dos direitos, promovendo o diálogo, o respeito às diferenças, a valorização dos princípios democráticos, conforme nos aponta também Kandal. E por que nós estamos entrando nesses aspectos, né? Para a gente poder falar um pouquinho das conquistas do território brasileiro, né? Das histórias dos direitos, né? Do LGBT QIA+, né? Bom, o que acontece? Para entendermos a história dos direitos humanos relacionados aos aspectos homoafetivos e as relações que se integram nesse processo, nós temos que pensar um pouquinho das abordagens, né, sociais vivenciadas no mundo. Bom, lá na Grécia e na Roma Antiga, considerados o berço da sociedade ocidental, as relações homoafetivas eram permitidas e consideradas comuns entre os seus cidadãos. Na cultura grega, o sexo entre pessoas do gênero masculino podia ter serviço como um rito de passagem para os jovens que entravam no treinamento militar. Na verdade,
a ideia de beleza que se constituiu na Grécia Antiga tinha a figura masculina como sua referência, significando que, apesar da homossexualidade feminina também ser permitida, o papel social da mulher ainda se concentrava no casamento heterossexual e nas atividades familiares e domésticas. Nessa época, o termo tribadismo ele era utilizado para se referir à lesbianidade. A homossexualidade era vista socialmente como benéfica na construção de fortes guerreiros e exércitos, porque a relação afetiva entre dois guerreiros fazia com que se preocupassem e protegessem um ao outro, né? Segundo o historiador Bulow, acreditava-se que o mais formidável exército do mundo seria formado por casais homoafetivos masculinos que inspirariam um ao outro a atos de heroísmo e sacrifício. Bom, durante um tempo, né, a civilização romana também convivia com a homossexualidade sem discriminação ou perseguição contra quem assim se identificava. Contudo, se mudou no século III depois de Cristo, em que foi estabelecida a pena de morte para quem cometesse atos homossexuais. Esse momento representa um grande impacto nos direitos, visto que o direito romano possui uma forte influência na construção do direito ocidental. Essa grande parte dessa mudança ocorreu principalmente por influência da Igreja Católica, que no Antigo Testamento e na Bíblia Sagrada condenava práticas homoafetivas, expressando que os homens que se deitavam com outros homens cometiam uma abominação. Alguns estudiosos e historiadores enxergam a influência católica como determinante no estabelecimento da discriminação pela orientação sexual, devido à grande relevância e poder que a Igreja possuía nesse período e no posterior, que viria a ser conhecido como a Idade Média. Nesse período, por exemplo, o movimento da Inquisição considerava a sodomia uma das formas de heresia, por exemplo, e os adultos que cometiam tais atos eram condenados a pagar multas, sofrer torturas, até ser mortos em fogueira. E, como consequência desse período, a homossexualidade passou a ser cada vez mais perseguida e criminalizada, principalmente na Europa. No Reino Unido, por exemplo, o parlamento britânico criminalizou a homossexualidade em 1533, com penas que incluíam a pena de morte. Para ter uma ideia, manter relações homoafetivas nessa região foi considerado crime até 1967, quando foi promulgada a chamada Lei Alan Turing. Ela se refere ao matemático Alan Turing, considerado por muitos como o pai da computação, que construiu um aparelho capaz de decifrar as mensagens nazistas e contribuiu com a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, por manter relações homossexuais, Turing foi castrado quimicamente e posteriormente se suicidou. Recentemente, essa história virou um filme, né? O Jogo da Imitação. Bom, esse caso do Reino Unido indica que os direitos LGBTQIA+, começaram a ser reconhecidos há muito pouco tempo na sociedade ocidental da Europa e das Américas. Mais precisamente, apenas na segunda metade do século XX, após a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que apesar de expressar que todos os seres humanos, como nós já falamos anteriormente, sem exceção, devem ter seus direitos fundamentais de dignidade respeitadas, não menciona especificamente a comunidade LGBTQIAP+. Desculpem, LGBTQIAP+. Sendo assim, a discriminação por motivos de orientação sexual e identidade de gênero continuaram a ser uma realidade para esse grupo, tornando cada vez mais evidente, né, a necessidade de leis e direitos específicos para garantir os princípios de igualdade e liberdade para esses indivíduos em específico. As exigências e as reivindicações por esses direitos ganharam força, especialmente após a revolta de Stonewall, que foi um episódio que ocorreu em 1969, no estabelecimento de Stonewall Inn, na cidade de Nova York. O bar Stonewall Inn era conhecido socialmente como uma comunidade LGBTQIAP+, naquele período, onde a relação entre pessoas do mesmo sexo é considerada crime no estado de Nova York.
mas a polícia local fazia vista grossa no estabelecimento porque os seus donos possuíam uma relação com a máfia nova-iorquina e pagavam propina para o funcionamento do local. No entanto, na madrugada do dia 28 de junho, a polícia resolveu fazer uma fiscalização no Stonewall Inn, que não tinha licença para vender bebidas alcoólicas. Era a terceira batida que se realizava em bares daquela região. E dessa vez, os policiais prenderam funcionários sobre a justificativa da proibição de bebidas alcoólicas e começaram a agredir fisicamente frequentadores transgêneros que estavam no bar. Ao todo, 13 pessoas foram detidas em violentação policial. Mas, ao se revoltar com a situação, a multidão que presenciava a cena resolveu reagir e começou a revidar as agressões, jogando pedras e garrafas contra os policiais e desencadearam uma rebelião. Com o resultado, o bar foi incendiado e a multidão foi dispersa com jatos d'água utilizados por bombeiros que foram chamados para conter as chamas. O episódio ficou conhecido como a Revolta de Stonewall e gerou uma onda de protestos e manifestações na cidade, que reivindicavam pelo reconhecimento dos direitos LGBT+. E nessas manifestações, expressões como gay power, gay pride, ecoaram, simbolizando a união e a força dessa comunidade. A data de 28 de junho é hoje celebrada mundialmente como Dia Internacional do Orgulho LGBT. As reivindicações que se intensificaram nesse episódio surtiram efeito nos Estados Unidos. E em 1972, muitos estados como Michigan, Delaware e Hawaii descriminalizaram a relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo. No estado de Nova York, contudo, isso aconteceu apenas em 1980. Mas esse evento de Stonewall teve uma importância muito grande na história dos direitos humanos, direitos LGBT+. Nesses mais de 50 anos de revolta, os direitos LGBTQIAP+, apresentaram em suas maiores conquistas e avanços reconhecimento das garantias fundamentais para as comunidades LGBTQIAP+, como é possível a gente ver, né, durante essa cronologia que foi feita, né? No Brasil, por exemplo, o movimento social, o Grupo Gay da Bahia, GGB, liderou uma campanha na década de 80 exigindo a retirada da homossexualidade como doença de classificação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, na época o INAMPS. A campanha surtiu efeito e, em 1985, o Conselho Federal de Medicina aceitou a retirada. Mais tarde, em 1990, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, também retirou a homossexualidade do seu código de classificação de doenças depois de mais de 50 anos. Em 2008, a Organização dos Estados Americanos aprovou a resolução 2435, que foi a primeira resolução a vincular a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero com os direitos humanos. E em 2011, a ONU seguiu o mesmo sentido, aprovando a resolução 17/19, reconhecendo em nível global a violação dos direitos LGBT+, como violação de direitos humanos, ou seja, muito recente. 2 anos mais tarde, em 2013, a OEA adotou a Convenção Interamericana como toda forma de discriminação e intolerância, que reconhece que a discriminação direta ou indireta pode ter base na orientação sexual e na identidade ou expressão de gênero. Contudo, esse tratado ainda não entrou em vigor, porque nenhum país membro da OEA, inclusive o Brasil, ratificou o documento. Isso significa que, apesar das resoluções, ainda não há um tratado internacional específico que trate sobre os direitos LGBTQI+, QIPA+. Ou seja, apesar de ser uma prática comum, os relacionamentos afetivos entre pessoas do mesmo sexo passaram a ser criminalizados em determinado ponto da história, como nós mostramos aqui, com alguns aspectos relevantes.
Isso resultou em séculos de discriminação e marginalização social dos membros das comunidades LGBTQIAP+. Como consequência, esses indivíduos foram perseguidos e muitas vezes mortos, simplesmente por manifestar os seus sentimentos, tendo que viver durante muito tempo sob a clandestinidade, reprimindo as suas vontades pessoais. O reconhecimento dos direitos humanos ao longo da história, como um todo, foi e ainda é gradual e ocorre de maneira intensa, principalmente recentemente, quando nós temos os meios de divulgação das mídias transformados de uma forma instantânea pela internet. Ou seja, a divulgação de dados, a divulgação de fatos, ela ocorre de uma maneira mais rápida e chega a um público muito maior. E com isso, consegue abranger uma abrangência dos direitos humanos muito maior. Mas os princípios de igualdade, da liberdade, da dignidade humana, que também abrangem os direitos humanos, têm de ser garantidos e aplicados para todo o grupo LGBTQIAP+, que ainda hoje se encontra numa situação de vulnerabilidade. Nós não temos ainda um documento internacional válido no direito internacional característico sobre esses direitos, fazendo com que os países possam adotar as medidas em relação ao assunto. O que nós precisamos nesse momento é entender que não só o contexto da homossexualidade, das questões dos grupos LGBTQIAP+, mas o contexto dos direitos humanos como um todo, ele se revela ainda frágil, ele se revela ainda com pouca ação dos governos no sentido de promover. E essa promoção só se dá através da educação. Eu acredito que a educação é a palavra-chave para todo o contexto, toda a contextualização. Nós que estamos no meio da educação, né, que estamos aí como futuros profissionais ou como profissionais das diversas áreas, independente de estar à frente como professor, seja como pedagogo, educadores em geral, nós temos que aprender e fazer um trabalho constante para que a educação em direitos humanos ela atinja os seres humanos como um todo. Nós vemos que os jovens eles se adaptam muito mais a essa realidade. E nós, quando passamos a uma idade adulta, costumamos cultuar e continuamos ainda resistentes em mudar o nosso contexto, né? Abrindo os nossos olhos para a diversidade sexual no mundo e abrindo a nossa mente para os direitos de todos. Felizes nós seremos quando nós tivermos a oportunidade de, através da educação, mudar os contextos que aí estão. Através da educação, a gente procurar desenvolver os processos que envolvem a aceitação do ser humano, seja ele em qualquer uma das áreas dos direitos humanos. A gente tem que aprender que os processos metodológicos que podem ser construídos têm que ser de forma dialogada e integrada na educação. Só assim nós poderemos aprender a respeitar, porque o respeito ele é um aprendizado independente de qualquer comunidade, de qualquer situação em que se coloque os direitos humanos. Os direitos humanos se apresentam numa versão multidimensional, que, segundo Kandel e Scavino, nos levam à mudança de mentalidades e atitudes. A proposta de articulação do conhecimento que se levanta pelos processos de ensino dos direitos humanos possibilitam a expansão de novas experiências entre as várias áreas do saber. E essa modificação possibilita uma reflexão, uma expansão e emancipação das ideias e ações, desafiando todos os indivíduos ao convívio social e percebemos o outro como igual. Nós só chegaremos à plenitude dos princípios dos direitos humanos quando não precisarmos debater as cotas
raciais, quando não precisarmos debater os direitos indígenas ou os direitos das comunidades, sejam elas quais forem. Nós só teremos os princípios de direitos humanos e concretizados na prática de cada um quando nós soubermos que, independente de raça, sexo, religião, independente de como você se denomina, você é um ser humano. E cada ser humano deve ser tratado como uma vivência única da humanidade e da sua necessidade, entendida como responsabilidade em primeiro lugar, para depois, posteriormente, ser colocada no patamar legal. Entendo que educar em direitos humanos demanda uma capacidade crítica e que ainda vai levar um tempo para ser desenvolvida nos sujeitos, apesar de estarmos no século XXI, porque nós ainda temos de partir da compreensão do outro, do modo de agir com coerência e responsabilidade. Nós temos que perceber que nós sozinhos somos um, mas se eu olhar do meu lado, se eu me olhar do outro lado, e buscar as pessoas que ali estão, independente de qualquer situação, nós vamos transformar a nossa sociedade. Nós vamos buscar desenvolver o mundo de uma forma que culmine com o aprendizado, e esse aprendizado nos leva a reflexão que consolida os direitos humanos. Cabe nós, educadores, legitimarmos esse papel, mudarmos também nossa perspectiva, porque é importante. A nossa perspectiva, como eu mostrei, ela é histórica, ela é cultural. Ela não vai mudar do dia para o outro. Para as pessoas que são acima da minha idade, acima de 50 anos, é difícil mudar, porque esses conceitos estão arraigados lá no cerne de quem eu sou. Mas não é impossível. Nós temos que, em primeiro lugar, lembrar das possibilidades em direção ao outro. A gente tem que estimular o pensamento e as ações em toda forma de opressão humana, possibilitando a ampliação de oportunidades para uma prática de diálogo, construindo novas epistemologias de superação de práticas históricas da violação dos direitos humanos. É preciso que a educação ela seja capaz de preparar os indivíduos para a autonomia, despertando suas potencialidades e sensibilidades na distinção de qualquer prática e injustiças. No Brasil, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos tornou-se um marco em termos de política pública que orienta a formação em direitos humanos. Mas é necessário ainda muito trabalho para continuar e aprofundar a investigação e a discussão sobre os desafios para a sua efetivação em todos os aspectos, principalmente nos cenários atuais de um século marcado por tantas modificações sociais. As políticas públicas em educação, elas têm de se tornar instrumentos fomentadores de ações educativas, seja no âmbito formal ou no âmbito não formal, seja na esfera pública ou na privada, de forma a possibilitar a criação de estratégias, recursos e visibilidade para a implementação de propostas que contribuam para o desenvolvimento de ações educativas sincronizadas com os ideais de democracia e justiça social. Esses são os princípios que a gente tem que dar como pontapé inicial na discussão tão importante nos aspectos da educação, né? É uma proposta que tem que ser abraçada por todos, a começar por nós, que aqui estamos refletindo sobre esse assunto, e que possamos, desculpem, que possamos, então, pensar um pouquinho sobre esses aspectos históricos, nos posicionarmos, mudarmos de opinião, buscarmos, neste momento, refletir sobre o nosso papel, a importância do papel de cada um de nós com relação ao processo de educação. Foi um pouquinho longo, mas eu gostaria, nesse momento, de agradecer a todos, pedir desculpas caso haja algum equívoco. Apresentei aqui alguns aspectos teóricos, mas também alguns aspectos, né, do meu pensamento. E
agradecer a equipe do canal do YouTube, que foi criado em 2021, ao alcance de todos, né? E que a gente possa abordar outros temas, possamos refletir, possamos buscar aí o que fazer, o que eu posso fazer para, neste momento, né, mudar o cenário que aí se indica, aí num cenário muito triste de isolação social, muito triste ainda de desigualdades sociais nos mais diversos sentidos. Que nós possamos construir, nesse ano que se inicia, né, reflexões acerca do tema que é tão importante e que ainda é polêmico pelos fatos aqui apresentados, mas que podem sim começar a ser modificados. Como? Modificando a mim, dando o exemplo, trabalhando em mim as dificuldades enraigadas na cultura que ainda trazemos lá da Roma antiga, né? Essa cultura ainda que traz a diferenciação dos direitos humanos, né? Vocês viram aí que a mulher, né, até no ato homossexual de Roma, ainda era vista como a procriadora do lar. Então, assim, muito se conquistou. Eu acho que o fato de podermos dar voz já é um grande avanço, mas ainda temos muito, muito a contribuir. Agradeço a equipe desse projeto tão importante, espero ter contribuído um pouquinho, e espero que as nossas reflexões possam surgir de forma a crescermos, né? Não só vocês, a mim também, que a gente possa crescer cada dia mais e consolidar os direitos humanos, o direito à vida, o direito a respeito. Quando respeitamos o outro, nós respeitamos a nós mesmos. Então, que possamos refletir sobre essas palavras e buscar, né, entender um pouquinho mais sobre o tema. Porque quando a gente busca entender, busca os conceitos, busca entender a história, a gente passa a ter uma outra visão do que se apresenta à nossa frente. A vocês, o meu muito obrigado, o meu agradecimento. Espero ter contribuído um pouquinho e me ponho à disposição para o que for necessário. Grata.